A Hora da Startup é uma parceria entre o Movimento Grink e a Luneta. Eu vou falar um pouquinho sobre o Scrum e como a gente fez uma adaptação desse modo de trabalho ágil, que já é difundido no universo de tecnologia, no desenvolvimento de software, para desenvolver produtos e soluções de design, que a gente é uma consultoria de design, e a gente criou um framework baseado no Scrum. Mas, primeiras coisas primeiro. Basicamente, para explicar o que é o Scrum, ele é um processo de trabalho ágil que ele foca em algumas premissas que são bem difundidas no universo de desenvolvimento de software. Ele tem um foco em montar equipes multidisciplinares, muito versáteis, muito ágeis e independentes. Tem uma estrutura específica que eu vou explicar mais para frente. E as pessoas nessas equipes, elas ganham total autonomia para realizar o trabalho delas. Então, a premissa do Scrum é você organizar bem o que vai ser feito antes de começar a desenvolver. E quando o trabalho começa a ser desenvolvido, as pessoas vão totalmente focadas em realizar o que deve ser feito. E por isso, ele é uma solução de desenvolvimento de projeto de alta eficiência e com foco em entrega de valor para o usuário final. Sobre o processo ágil, que o Scrum faz parte do universo ágil, é uma filosofia de desenvolvimento de projeto. Ela tem alguns fundamentos para você desenvolver projetos de forma mais rápida e eficiente. Ela foi consolidada por alguns pensadores do mundo de software no começo dos anos 2000, quando eles perceberam que o desenvolvimento de software e o desenvolvimento de produto digital, ele tinha uma dinâmica muito diferente de um produto físico ou industrializado. Eles conseguiam agir muito mais rápido para conseguir fazer as coisas. Era muito mais ágil mesmo. Então, vem o Manifesto Ágil, que é uma forma diferente de realizar projeto. Já é muito difundida há uns 30 anos no universo de tecnologia, com as práticas eficientes. E uma premissa que é muito importante e que as pessoas entendem errado é que o conceito ágil não é uma forma de trabalhar passo a passo. Ele dá diretrizes para como você executa projetos. Pode ser qualquer tipo de projeto. Se você quer aprender a fazer alguma coisa, quer estudar alguma coisa, quer montar um projeto de design mesmo, quer um projeto de escola ou uma nova forma de conseguir uma solução na saúde, o ágil ele consegue contribuir porque ele tem princípios filosóficos, ele não dá o passo a passo, ele dá um norte para as pessoas. E ele é bem simples e objetivo. A ideia é um manifesto que tem 4 premissas. Ao invés de priorizar processos e ferramentas, o ágil ele vai priorizar as pessoas e as interações dessas pessoas no desenvolvimento de um projeto. Ele vai focar em ter tudo rodando bem e logo, ao invés de ter muita documentação ou burocracia no projeto. Ele vai tentar colaborar mais com o cliente do que tentar montar um contrato complexo e ficar amarrado com aquele cliente. Ele é um modo de projeto mais humano. E ele tem um diferencial que basicamente é o que torna ele mais ágil que o normal, que ele responde às mudanças. Então, conforme o projeto vai se desenvolvendo, o mundo todo ele vai se transformando, o mercado se transforma, a cultura se transforma. A ideia do projeto ágil é você conseguir reagir às mudanças do mercado para o projeto não morrer no meio do desenvolvimento dele. Pode ser um projeto de 1 mês, 3 meses ou 6 meses. A ideia do projeto ágil é que ele consiga se transformar e se manter vivo mesmo durante o percurso, mesmo que alguma coisa inesperada aconteça em fatores externos. Basicamente, ele foca na entrega de valor com qualidade, fortalece a relação entre as pessoas e evita um excesso de burocracia. É um processo que tenta fazer projetos de uma forma diferente de como foi estabelecido no começo da Revolução Industrial, em que as pessoas ficavam focadas em uma atividade específica. Elas não tinham uma noção de tudo que acontecia numa fábrica ou numa produção, mas ele tenta entender como as pessoas fazem parte, como todo mundo pode ter um papel importante na produção de um projeto.
Só que esse conceito ágil, concebido e consolidado ali em 2001, ele não era uma coisa totalmente nova. A ideia de você trabalhar ágil, ela já surgiu antes, em um cenário pior que o Brasil agora sem gasolina, na época do Japão pós-guerra. Quando o Japão foi bombardeado e destruído na Segunda Guerra Mundial, as pessoas queriam reestruturar o país, mas os soldados, os homens, as pessoas especializadas tinham todas morrido, a indústria estava toda detonada, tinha sido literalmente bombardeada, só que existia um forte incentivo do governo e de influenciadores externos, como os americanos, para que o Japão se reestruturasse e virasse uma grande nação de novo. E o ponto mais importante que influencia na filosofia ágil, depois do Japão pós-guerra, é a Toyota. A Toyota, ela já era uma empresa muito consolidada na parte de teares mecânicos e na produção têxtil, só que depois da guerra, um pouco antes da guerra e depois da guerra, eles começaram a trabalhar na produção automotiva. Mas eles perceberam que o mercado japonês era muito diferente do mercado que estava produzindo carro na época, principalmente o americano. Enquanto os americanos na década de 50, depois da guerra, era a plena riqueza do país, era extremamente bonança, o Japão era miserável, não podia desperdiçar nada, tinha pouca mão de obra qualificada, e eles tinham que adaptar a forma que as coisas eram produzidas para o contexto nacional, senão nunca iam conseguir fazer uma montadora dar certo lá. Então eles pegaram os conceitos americanos e transformaram ele para o contexto. Eles entenderam a forma que as coisas aconteciam e adaptaram. Eles entenderam e começaram a montar uma estrutura que é muito famosa, que é o toyotismo, que ela tem algumas premissas que são bem simples, mas que para quem estava produzindo na época não eram básicas. Por exemplo, evitar desperdício ou valorizar as pessoas e fazer as pessoas colaborarem no processo. São coisas que parecem óbvias, mas numa Ford de 1950, a pessoa só precisava apertar parafuso ou soldar o cano. Só que na Toyota, ele não podia ter uma pessoa tão específica. Eles tinham escassez de mão de obra. Então, os funcionários, eles entendiam toda a dinâmica da planta para poder colaborar. E essas premissas da Toyota duram até hoje. Então, qualquer funcionário de qualquer área pode sugerir melhorias para a empresa continuar se aprimorando. E uma das premissas mais importantes que a Toyota passa é a ideia de não desperdiçar. Ou seja, faz de primeira e faz direito. Então, eles podem demorar até mais para fazer alguma coisa, só que dificilmente isso ia ser feito errado. E esse é um insight da equipe de engenharia da Toyota, que percebeu que no processo americano, depois que muita coisa era produzida, tinha um controle de qualidade, validavam algumas coisas, algumas peças, algumas partes que já estavam prontas, e havia um descarte muito grande de matéria-prima. E para evitar isso, os japoneses foram trabalhar numa coisa que é bem característica do oriental, que é trabalhar com perfeição e com uma mente mais voltada ao acerto e não ao desperdício. E uma das guias que é literalmente passada para a forma de projeto ágil é a ideia de você focar no que é o valor real para o cliente e para quem está consumindo aquilo que está sendo produzido. Ou seja, saber o que realmente importa para as pessoas que vão usar aquele produto. E, por fim, a melhoria constante é uma premissa que a Toyota ela tinha, que ajudou a eles a sobreviverem durante uma época em que o Japão tinha muita sabotagem industrial. Eles tinham as plantas da indústria, mas essa adaptação e melhoria constante não deixava eles presos aos moldes escritos. Então, eles conseguiam se mover rápido. E mesmo quando roubaram toda a planta industrial da Toyota e conseguiram replicar o processo que estavam nas plantas, a Toyota já estava anos-luz à frente. Então, as empresas não conseguiam acompanhar e alcançar a Toyota para conseguir produzir uma coisa de qualidade ou igual. E isso se mantém até hoje. Tanto que na crise de 2008, só a Toyota sozinha valia mais que todas as outras montadoras do mundo.
menos a Volkswagen, que é alemã e estava bem. E com base nessa ideia Toyota, vem um pensamento chamado Lean Thinking. O Lean é basicamente pensar enxuto. O brasileiro sabe fazer bem isso, a gente tem escassez de recurso, a gente tem que se virar com pouco que tem, mas o Lean Thinking, que é um livro produzido por 2 estudiosos da MIT, eles estudam a Toyota e veem quais são os principais pontos de sucesso que a Toyota conseguiu no processo produtivo. Com isso, eles escrevem um livro e inauguram 5 princípios para você fazer um desenvolvimento de projeto enxuto e sem desperdício. Primeiro é identificar o valor real do que vai ser feito, mapear como o que está sendo entregue ao usuário é entregue ao usuário, então saber todo o fluxo de desenvolvimento e entrega de valor para o cliente final. Manter esse fluxo todo amarrado e contínuo, criar um sistema puxado que evitaria desperdícios. Então, um processo comum da Toyota é não ter estoques muito grandes ou ficar empilhando peças ou partes desnecessárias. Eles vão comprando dos fornecedores conforme a necessidade e isso torna eles eficientes. E a constante busca pela perfeição. Nunca ficar preso a um modelo que está dando certo, mas sempre tentar aprimorar e ter um modelo, uma versão melhor, mas no futuro próximo. E esses valores que estavam lá no processo industrial em 1960 no Japão, são os que dão a base para um pensamento enxuto que fundamenta quase todas as startups do mercado digital hoje. Para tentar deixar claro, a gente fez um mapa de como que a ideia de conceito se estrutura. Então, se você pega um conceito enxuto ou conceito ágil, eles são filosofias de trabalho. Eles são ideias de como você tem que pensar um projeto. Não ficar preso a um plano, não desperdiçar, agir rápido, respeitar as pessoas. Mas isso é só uma filosofia. Embaixo da filosofia, nós temos os processos de trabalho, que vão dar diretrizes de como realmente agir. Aí entra o Scrum, entra o XP e o Kanban, que são processos também muito difundidos, sendo que o Scrum é o de maior sucesso, tanto que é o tema da pauta da palestra. E depois desses processos, entram as atividades reais. Então, dentro do Scrum, entram as ações que têm que ser feitas. As atividades diárias, os relatórios, as conversas entre equipe, uma sessão de brainstorming. Então, existe uma cascata de hierarquia de importâncias e do que deve ser feito. Resumindo, o Lean e o Ágil funcionam como se fosse uma bússola. Eles não te dizem para onde ir, nem como ir. Eles só dão um panorama geral e um guia de direção e um norte para a equipe de projeto. Os processos eles vão funcionar como um mapa. Eles vão suprir você de informação e caminho, mas eles não te dizem como você fazer aquilo. Eles só te dão possibilidades. E depois entra o roteiro em si, que é como que uma equipe tem que trabalhar, e isso vai variar de equipe para equipe. O Scrum ele não vai especificar como uma equipe tem que trabalhar num projeto. Ele dá orientações de boas práticas para ser trabalhado. Mas cada equipe tem que adaptar e testar para ver como aquilo dá certo para ela. Senão ela não está sendo ágil, e se ela não está sendo ágil, ela não está sendo Scrum de verdade. Ela está só seguindo uma receita de bolo. E aí ela está fadada a morrer. Mas a gente montou um guia bem prático aqui de como que o Scrum funciona. Primeiro tem que definir papéis e responsabilidades. O projeto tem que ter uma pessoa que é responsável pelo produto, e esse cara, ele é quem se importa com o que vai ser entregue. Ele é quem mais tem empatia pelo cliente final e pelo usuário final. Ele manda no projeto, basicamente, e ele diz o que vai ser feito ou não vai ser feito. Depois do Product Owner, você tem o Scrum Master. E o mestre ele serve para facilitar e organizar a equipe, para fazer o time render e manter alta produtividade. Junto com o Scrum Master, que não é líder, não é um gerente de equipe, ele só facilita o desenvolvimento.
você tem o restante da equipe, de preferência multidisciplinar e complementar, todos eles com muita autonomia e com independência para tomar ações e fazer o projeto acontecer. Depois que você tem as pessoas, você organiza um lugar de trabalho. O local de trabalho ele não precisa ser um lugar físico. Pode ser na garagem de alguém, mas pode ser um ambiente digital. Hoje a gente tem o Trello, nós na Primata usamos o Real Time Board, tem o Gira, tem Slack, tem CA. Tem várias tecnologias que permitem uma pessoa ou uma equipe inteira funcionar muito bem, totalmente remoto e pela internet. Com isso configurado, a equipe monta o que chama de backlog, que é identificar tudo o que tem que acontecer para aquele produto entregar valor real para o cliente. O backlog é uma lista de o que tem que ser feito no aplicativo, na solução, no produto, no que quer que seja projetado. Esse backlog ele precisa da equipe técnica para ter uma mensuração real do que precisa ser feito e a complexidade. Mas quem organiza o que vai ser entregue ou não é o owner do projeto, é o Product Owner. Depois que essas coisas são listadas, o backlog é montado, é feito um mapa de valores de o que realmente vai entregar mais para o cliente final. E com base nisso, quebrando as tarefas em tarefas factíveis e mensuráveis, organiza-se um tempo de produção desses projetos, dessas tarefas e desse backlog. O Product Owner vai pegar essa lista, vai saber o que é mais importante e o que é mais complexo e vai criar uma lista de entregáveis para a equipe. Basicamente, esses entregáveis é transformar o backlog em tarefas e essas tarefas vão ser transformadas em entregáveis com prazo final. Então, tal pessoa precisa entregar tal coisa a tal data e a equipe inteira fica organizada em torno disso. Depois que o backlog está montado, a equipe vai combinar o tempo do sprint. O sprint ele tende a durar de 1 semana até 8 semanas. E é nesse período em que os entregáveis são organizados. A ideia toda do Scrum é não ficar trabalhando 6 meses até ter alguma coisa palpável, mas fazer tiros curtos, conquistas rápidas, para conseguir mensurar o progresso do projeto e conseguir ser ágil se alguma coisa estiver dando errado. Definindo o tempo do sprint, todos os sprints, até zerar o backlog, são organizados. Ou seja, quanto tempo eu vou precisar para formatar e finalizar esse projeto todo. E com esse sprint todo organizado, todo o Scrum organizado, que vai demorar de 1 mês, 3 meses até 6 meses. O ideal é não passar de 6 meses. São organizadas as tarefas para garantir que tudo vai se encaixar, ninguém vai criar um gargalo, ou nenhuma desincronia entre entregas vai acontecer e uma pessoa vai ficar parada porque a outra não terminou uma tarefa ainda. Com isso organizado, a equipe começa a rodar o Scrum, os sprints. E os sprints eles têm 3 tarefas básicas. Um é o daily. Todo dia, de manhã, antes de começar a trabalhar, todo mundo conversa por 15 minutos. Sabe o que foi feito, o que está sendo feito e o que está impedindo alguém de fazer alguma coisa. E aí o Scrum Master tem que ajudar a equipe a resolver esses empecilhos. São coisas simples. Por exemplo, eu preciso de um iPhone para testar o modelo do meu aplicativo. Não é o programador nem o designer que vai providenciar isso. É o mestre, é o master. Ele vira um regente da equipe. Depois disso, você tem os reviews, que é no final de cada sprint, por exemplo, aqui de 2 semanas, é olhar para trás, ver o que foi feito nesse período, se deu certo, o que não deu certo, o que não foi feito, joga para frente, e aí fazer a melhoria para o próximo sprint. E durante o processo do sprint todo, durante o Scrum, existe o Grumming, que é, durante o desenvolvimento do projeto, as pessoas vão tendo novas ideias e novos insights para aquele produto ficar melhor. E isso vai entrando naquele backlog e ele continua vivo e se transformando. A ideia é que o projeto não fique duro, nem rígido, e que ele se adapte com o tempo.
Depois começam a rodar os sprints, e eu estou sem tempo, mas começam a rodar os sprints. A equipe vai ter que trabalhar com toda a autonomia, o Scrum Master vai ter que providenciar para que tudo flua bem, e a equipe ela tem que se sentir dona daquele projeto. Se ela não se sentir dona, ou sentindo realmente parte daquilo, ela não vai ter o engajamento necessário para entregar o que tem que ser entregue. Depois da entrega do processo, é feito um review geral, junto com clientes ou com os stakeholders, para ver se aquilo que está sendo feito realmente entrega valor. Aqui a ideia é que a cada 1 mês ou 2 meses as pessoas consigam validar umas ideias e o desenvolvimento. E por fim, depois do projeto todo desenvolvido, fazer uma retrospectiva para que o próximo Scrum e o próximo projeto não sofra os mesmos erros ou não passe pelas dificuldades que já foram passadas dessa vez. E eu estou sem tempo. E aí? Bom, a gente na Primata, agora eu vou falar bem rapidinho, a gente fez uma adaptação que a gente chama de Pique Primata. E é uma versão nossa do Scrum para desenvolver projetos de design para startups num ritmo de sprint que a gente acha inconveniente. É a nossa versão ágil de fazer projeto. Ela é bem simples. A gente tem que elaborar um plano para conseguir abordar o cliente, não importa o momento. Às vezes o aplicativo já está rodando e ele quer um novo design. Às vezes está no papel e precisa tirar do papel. Às vezes ele já tem uma versão rodando e não está dando certo, ele precisa de uma melhoria pontual. A gente fez o Pique Primata pensando em como ajudar o cliente a validar um novo design rapidamente. Basicamente, a gente organiza 1 semana para fazer um alinhamento com o cliente e não errar o desenvolvimento do projeto. Nisso a gente vai se aproximar, vai entender o cliente, vai entender o produto, vai entender como tudo aquilo acontece. Na semana seguinte, a gente realmente vai trabalhar na criação e no desenvolvimento de projetos e propostas que vão ser validadas com clientes. E por fim, se o primeiro teste com os clientes não der um resultado positivo, a gente cria um experimento estendido e aí entra num ciclo de finalização de projeto, de execução de projeto, em que a gente faz experimentos de hipóteses e valida com o cliente. Se validar com o cliente não der resposta suficiente, a gente cria um experimento estendido para conseguir uma conclusão mais precisa. E é isso.